Salve, salve, meus amigos. Deixa eu ver como é que fica melhor aqui no vídeo. Eu sei que vocês que estão aí pela rádio sensorial não estão no vídeo, mas como eu estou gravando também, não, ficou péssimo desse jeito. Vou voltar para esse, deixa assim desse jeito, fica ótimo. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Caminho da Evolução. O pessoal da rádio sensorial não entendeu nada. E que eu faço a gravação tanto em áudio como em vídeo, né? O áudio vai para vocês da rádio sensorial todas as terças-feiras, 1 hora da tarde, e o vídeo vai para o programa Caminhos da Evolução, lá do YouTube, onde a gente também, todas as terças-feiras, às 18 horas. Eu vou parar de apertar o botão aqui, pode deixar, gente. Vou acalmar meus dedos tremens. Todo jornalista tem dedos tremens quando fica perto de um teclado, botãozinho de mouse. É uma coisa fora do normal. Pessoal, o que eu queria conversar com vocês essa semana é uma coisa que vira e mexe e volta. A gente recebe algumas perguntas, volta nos grupos que a gente tem de Instagram, de WhatsApp, não somente nosso, mas de Umbanda como um todo. Surgiu novamente essa semana a pergunta sobre uma liderança geral da Umbanda. Era um rapaz que tinha uma série de dúvidas e estava recebendo respostas das mais diversas possíveis e imagináveis. E ele fez uma pergunta assim: pô, não existe um instituto, não existe uma liderança da Umbanda onde a gente possa ter uma resposta oficial? Isso me levantou duas questões na cabeça. Três, na verdade, para ser mais exato. A primeira era da dificuldade que as pessoas têm em obter informações seguras sobre práticas, fundamentos e questões da Umbanda. A nossa liberdade, ou seja, o fato de nós não termos um código umbandista. Eu sei que o pessoal de Umbanda Sagrada tem lá o código da escrita sagrada, eu estou falando de um código de Umbanda como um todo. Da gente não ter uma liderança, como por exemplo a Igreja Católica tem o Papa, de não ter um instituto que reúna todos os umbandistas, muito mais do que reunir os terreiros, reunir todos os umbandistas. Seria muito mais interessante, né, do que reunir terreiros, reunir as pessoas que vivem, praticam, gostam e professam a Umbanda. Mas nós não temos. Isso faz com que qualquer pessoa que pergunte alguma coisa para a Umbanda, para um umbandista, receba uma resposta de acordo com a vertente da Umbanda praticada por aquele terreiro, por aquele dirigente. Isso não teria problema nenhum se a pessoa que respondeu tivesse o respeito de colocar, segundo a minha prática, de acordo com a Umbanda que eu pratico no meu terreiro. Mas não, a gente simplesmente responde. E vai de coisas tão bestas como cor de vela, como questões muito mais profundas de comportamento, de orientações, de questões que realmente, para se fazer uma resposta, precisa pensar, não é um assim de bate-pronto. Só que eu vou dar uma resposta de acordo com a Umbanda que eu pratico no Instituto Caminhos da Evolução. Qual vertente que é, Pai Sérgio? É Umbanda. Eu não processo nenhuma vertente. Eu fui criado em Umbanda tradicional, Umbanda de mesa, passei por terreiros de Umbanda Sagrada, passei por terreiros de Umbanda Umblé,
de Umbanda quase que xamânica. Os Caminhos da Evolução é um terreiro de Umbanda, ponto. Nós não temos sobrenome. A gente aceita, como eu sempre falo, do Herê ao ET. Não que eu tenha gira de ET, por favor, mas dentro das linhas de trabalho, eu sei que existem a manifestação de guias e mentores do chamado multiverso. Né? Ninguém aqui está querendo copiar Marvel nem DC, mas existe um multiverso, a pluralidade de dimensões e mundos criados pela fonte criadora, por Olorum. Mas voltando, é muito difícil a gente responder. Até porque a resposta às vezes vem, a pergunta, perdão, vem com questões direcionadas. Eu vi tal coisa acontecer em tal lugar. Me falaram que, conversando com tal pessoa que é um bandista, ela me disse isso, aquilo. Confere. Claro que confere. Confere para aquela pessoa. Eu, por exemplo, no Instituto e na minha vida humanista, eu nunca usei Contregum. Eu acho que o Contregum é um fundamento, é um item do candomblé, ótimo, perfeito, maravilhoso. Algumas umbandas eu sei que utilizam Contregum. Já trabalhei num terreiro que a dirigente utilizava Contregum, só que eu não. Eu não vejo sentido. Eu, Pai Sérgio Lapastina, não vejo sentido em Contregum. Partindo do pressuposto da definição de Egum, que já é outra polêmica. Egum pode ser espírito. Ou seja, eu sou um Egum encarnado, você, para mim, é um Egum encarnado. Tem vertentes que acham que Egum são espíritos negativados. É um degrau na questão de espíritos negativados, só perde lá para os Quiumbas. Então, utilizar o Contregum para mim, é assim, eu não quero afastar os meus guias, o seu Pena, o seu Capa, o Vô, o Paulinho, o Mário, o Cigano, são Eguns. Eu não quero afastá-los de mim de forma alguma, muito pelo contrário, eu quero cada vez mais próximo. Então, utilizar um Contregum, para mim, seria um contrassenso. Para as pessoas que utilizam, que têm no termo Egum aquele espírito negativado, alguns, seja em períodos do ano, seja em períodos de preceito maior, utilizar Contregum faz todo sentido e ótimo. Para o nosso amigo lá, que perguntou o que é um Contregum, a gente responde o quê? Sabe? Não estou aqui, por favor, defendendo, fazendo apologia para que tenhamos uma linha de umbanda majoritária. Não, eu acho que isso só atrapalharia mais do que ajudaria. Mas eu acho que a gente precisa ter respeito na hora de orientar os não umbandistas. Ou até orientar aqueles que são umbandistas e estão conosco em nossas correntes, advindos de outros terreiros. Eu tenho uma moça fantástica, maravilhosa, que está trabalhando comigo, veio de um terreiro de Umbanda Sagrada, tá? E ela está estranhando demais algumas coisas, algumas práticas do Instituto. E, obviamente, ela tem, pelo menos ela tem o discernimento de perguntar e não ficar somente criticando. Eu já tive pessoas que olharam procedimentos de gira que nós adotamos e olharam e falaram assim, mas para que isso? Eu sei que muita gente está pensando, como que um membro da corrente questiona o dirigente, questiona o para que isso? Porque ela vinha de dois terreiros, e muito tempo nesses dois terreiros, e que nada daquilo era sentido, fazia sentido para ela. E ela olhava e falava, não, a sua abertura é muito longa, tem muita oração. E realmente a abertura do Instituto é um pouquinho longa, tem muita oração. Mas aí que eu falo, que Umbanda é certa, que Umbanda é errada. Não tem Umbanda certa, Umbanda errada, existe Umbanda. E quando eu recebo essas perguntas, por que não tem um dirigente da Umbanda? Um dirigente máximo? Por que não tem alguém onde eu possa ir lá e tirar as minhas dúvidas? Eu acho essas perguntas justas. Sinceramente, eu acho justas.
Não acho talvez justo que tivesse aí o babá maior da Umbanda. Não acho. Não acho que deva ter. Mas eu acho justa a dúvida. E é muito difícil explicar para quem não é um bandista. É muito difícil você virar para essa pessoa e explicar que, na verdade, nós aqui, no nosso degrau umbandista, não nos entendemos. É muito difícil você virar e falar o seguinte: olha, é que na verdade a Umbanda praticada naquele terreiro, eu não gosto, sabe como é que é? Não, eu tenho outras formas de ver. A pessoa fala, por quê? Tá errado então o que ele faz? E aí você vai explicar que não tá errado, é só uma forma diferente. Aí você começa a olhar outras religiões. A católica tem o Papa. Aliás, daqui a pouco eu vou falar umas coisas desse Papa aí que não está me agradando nem um pouco. A religião espírita, o chamado kardecismo, teve Edgar Armond, que apesar de não ser um líder, ele padronizou a questão dos passes justamente por um incômodo que ele tinha. Edgar Armond, uma vez, tomando passes em um terreiro, teve que viajar, chegou no outro, eu estou fazendo o tratamento, eu queria, não, mas aqui não é assim, aqui é outro passo. Então, ele falou, como é que as pessoas que começam um tratamento, e no kardecismo tem muito isso, né? Você toma 10 passes, 10 disso, 10 passos, aqui existe um tratamento, muito. É legal isso. Ah, como é que a pessoa continua? Eu estou aqui em São Paulo, tomei 4 passes, tive que viajar, estou em Maceió, e eu preciso tomar um passe, vou num centro kardecista, o cara fala que não tem aquele passe. E aí o que eu faço? Acabou, perdi meu tratamento? Primeiro que eu acho que não se perde o tratamento. Tá? Aí vai uma opinião minha, eu acho que não é porque você deixou de uma vez que o que você fez foi jogado no lixo, de forma alguma. Mas o que Edgar Armond fez foi padronizar. Passe tal, B3A, P3B, passe não sei das quantas, eu não conheço todos. Já conheci melhor, hoje em dia esqueci alguns. Então, mas você chega num terreiro, num centro kardecista em Alagoas, eu falo, olha, estou fazendo um tratamento, está aqui a fichinha, tomei 4 passes tal, preciso tomar o quinto. A pessoa, um minutinho só, por favor, logo, logo será encaminhado. Pronto. Acabou com o incômodo que a pessoa sentia ao chegar num outro centro kardecista. Eu fico imaginando como que deve ser isso nos terreiros. Eu fui no terreiro do Pai Ronald. Permita-me, meu amigo, sua bênção, a utilizar como exemplo. Fui no terreiro do Pai Ronald, adorei, não sei o que lá. Aí eu vim para subir aqui, estou aqui em São Paulo, fui no terreiro do Pai Sérgio. Nossa, é totalmente diferente, né? Sabe? Aí qual que está certo, qual que não está? Então, eu acho que. Mas é caboclo, todo caboclo é igual. Não. Primeiro, já começa daí. O seu pena branca que trabalha comigo tem um jeito de trabalhar. O seu pena branca que trabalha com o pai Paulo, por exemplo, cujo terreiro lá em São Bernardo tem o nome de Tempo Caboclo Pena Branca, é totalmente diferente. O senhor Capa Preta, que trabalha comigo, tinha o Capa Preta do pai Luiz. Eu trabalhei com ele muito tempo, adoro o pai Luiz. Era outro capa totalmente diferente. Ou seja, as pessoas começam a ter confusão até nisso. Se é entidade, porque são espíritos diferentes, não é o mesmo espírito. Então, é lógico para nós que eles são diferentes. Para quem não é um bandista, não é. Para quem não é um bandista, espera chegar na frente de um capa preta, receber um atendimento e, estando em outro terreiro, na frente de um capa preta, também de um capa preta, receber o mesmo atendimento. E não vai receber. Não vai, não tem como receber. Cabe a quem? Cabe a nós, umbandistas, explicarmos isso, tentarmos deixar isso muito claro. E nós não estamos deixando. Não estamos deixando a partir do momento que continuamos recebendo questionamentos bestas como que vela que eu acendo para o chum. Agora não é o chum, agora é Iemanjá, né? Vai ter final de ano. Que vela que eu acendo para Iemanjá? É só azul clarinha? Tá, vela de Iemanjá é azul clarinha, mas pode acender branco. Pode acender verde. Existem verdes cor de água.
Para mim é mais para o Xumaré. Você quer acender para mãe Iemanjá? Duvido que ela vai falar, não aceito esta vela. Tem gente que acende vela prateada para Iemanjá nesse momento. Ah, vela prateada é só para corte, Pai Sérgio. Para você é só para corte. Então, essas pessoas pode ser acesa para mãe Iemanjá nesse período do ano. Ah, posso levar flores para mãe Iemanjá? Eu levaria só pétalas de rosa branca, margarida, só pétala. Mas, quero levar rosa vermelha. Eu duvido que mãe Iemanjá vai olhar para sua rosa vermelha e vai falar: não quero, não aceito, não gosto. Leva isso para sua pombagira e não dá para mim. Não, né? Que vale a intenção. E aí que está o que precisa ser explicado. O que você está buscando na Umbanda? Qual a sua intenção? O que você precisa? Sabe? Acende uma vela branca, acende uma velinha de bolinho de aniversário, mas faça esse acendimento, esse ato de forma devocional, de forma bonita, com intenção, sabe, clamando as bênçãos. Pode ser uma velinha de aniversário. Como eu sempre digo, tem muito bolo de aniversário por aí, melhor intencionado do que muita vela de anjo da guarda. Ou acende aí, sai correndo. Pelo menos no aniversário está lá, fica lá cantando parabéns a você durante um tempo. Então, vamos voltar a tomar cuidado com isso, gente. Vamos não esquecer da nossa obrigação de orientar, de explicar que não existe um códex, não existe um babá maior, não existe um papa da Umbanda, porque a Umbanda é uma religião livre, é uma prática religiosa livre, que permite que você cultue seus guias, mentores e guardiões, tendo respeito, da forma como você se sentir bem. Mas tem que seguir os fundamentos, né, Pai Sérgio? Tá, tem. E se você não seguir, acontece o quê? O Exu não vai proteger a tua casa se você não fizer o fundamento correto lá, se você não. Eu, por exemplo, particularmente, hein, gente, voltando, eu sou do tempo que eu gostava de incendiar a tronqueira. Verdade. Tacar fogo lá, fazia todos os balacobacos que tem que fazer, bebida, charuto, oração, batia, não sei o que lá. Depois tacava um alquinho e tacava fogo. Não sei, adoro ver a truqueira pegar fogo. Eu acho que faz sentido na força de Exu. Tem lugares que falam que isso é besteira, é bobagem. Eu estou certo? Eles estão errados? Eu estou errado? Eles estão certos? Então, vamos explicar o porquê, vamos mostrar para as nossas correntes, para a nossa assistência, para o entorno. Vamos mostrar que a forma como a gente pratica a Umbanda é a nossa forma de praticar a Umbanda. E que não se contrapõe, não contradiz, não se sobrepõe, nem se coloca a prática do irmão. Talvez seja difícil para eles entenderem. Porque é mais fácil, né? Você tem a Bíblia lá, o católico tem a Bíblia, tá ali. Vai lá, você vai numa missa, a missa tem lá, igualzinho. Do começo ao fim. A parte que o padre fala meia dúzia de coisas, nós também temos, só que ele fala no meio, né, da missa, a gente fala no começo. Mas tem essas coisas. É mais fácil de se explicar quando você tem regras claras, orientações. É mais fácil, né? Falar, então estamos aqui neste, sabe, limitado a isso aqui. E justamente o motivo de não ter um livro máximo da Umbanda é não ter limitações. Porque a Umbanda evolui. Essa explicação tem que estar muito clara. A Umbanda talvez seja a única religião que ela evolui em si, de si e para si. O que significa isso? Dentre as suas práticas, dentro dos seus fundamentos, dentro das suas bases, eles vão evoluindo conforme a própria sociedade, a cultura evolui. Antigamente, você ia lá, fazia um monte de coisa. Hoje em dia tem questões ambientais, tem questões sociais,
tem questões de responsabilidade, tem questões culturais, tem questões do entorno. Ah, vou fazer uma defumação e quero nem saber, vou o bairro todo. Não, você tem que fazer defumação hoje mais calma. Vou tocar meu atabaque até as 4 da manhã, não pode. Vou pegar e vou largar isso aqui lá na praça, porque tem que ficar na. Não, não tem que ficar na praça. Vou no meio da estrada, não tem. Gente, a gente precisa hoje olhar o que é o responsável, não é o correto. Porque se eu falar temos que olhar o que é o correto, vão achar que eu estou chamando alguma prática de errada, e não estou. Então, nós temos que olhar o que é o adequado, o que é o responsável, para que possamos fazer tudo o que é correto. Ah, preciso levar uma oferenda na estrada para Pai Ogum? Vamos levar. Vamos levar. Só que nós não vamos largar lá. Preciso levar uma oferenda na praia para mãe manjar? Vamos levar. Mas não vamos largar lá, sabe? Até porque a oferenda tem o tempo dela. Ficou ali 15 minutos, meia hora, 1 hora. O tempo da energização recolhe tudo e leva embora. Não posso levar embora, preciso deixar lá. Por que precisa deixar lá? Antigamente se deixava. Tanto que era normal você encontrar um monte de despacho pelas ruas, pelas praças, pelos locais. Hoje em dia você encontra também. Tem uma meia dúzia que faz. Mas já não é mais assim a prática. Você não pode mais deixar um bode morto. Então, nem precisava ter matado o coitado do bode para comer de conversa. Né? Você é um bandista. Você é candombelecista, tem outro papo. Estou falando com um bandista. Mas o responsável. O que eu queria falar com vocês que eu comentei? Sobre o nosso, vamos colocar, nosso irmão Papa Leão XIV. Ah, quando o Papa Francisco estava no seu, estava ocupando lá o trono de São Pedro, é só o nome, né? Eu fiz algumas críticas a ele. Fiz algumas críticas, não por suas posturas, que eu acho que as posturas dele eu até gostava. Fiz críticas às falas dele. Lembro que uma vez ele falou sobre. Ele estava numa campanha de combate à fome, e ele. Não sei se foi durante uma entrevista, não sei se foi durante uma fala, agora não vou lembrar também. Ele colocou que ele não entendia como que uma pessoa dava comida para um cachorro e deixava crianças passando fome. Claro que eu entendi o que ele quis dizer com isso, que não é para ninguém passar fome. Mas, meu amigo, não usa o cachorrinho. Foi o que eu falei na época. Não para de criticar. Sabe, quem dá comida para cachorro, dá comida para cachorro. Quem dá comida para criança, também pode dar comida para cachorro e para criança. Não é porque você deu para um que precisa não dar para o outro. O cachorro também tem fome. Tem muito mais fome. Então, eu critiquei muito quando ele fez essa comparação. Ah, não dê comida. Ele não falou não dê comida para o cachorro e dê para a criança. Ele falou que ele não entendia como é que você dava para um e não dava para o outro. Então eu falei, gente, dá para os dois. Assim como tem gente que dá para cachorro, tem gente que dá para criança, tem gente que dá para os dois, tem gente que não dá para nenhum. E vamos trabalhar esse não dar para nenhum. Eu acho que esse que tem que ser o trabalhado nas nossas falas. Mas ele falou isso. Mas ele teve posturas boas. Daí, o Papa fica até a sua passagem. Francisco bateu as botas. Veio aí, elegeram lá o Conselho de Cardeais, o conclave. Elegeu esse Leão XIV, um norte-americano. Nada contra os norte-americanos. Mas sabe quando alguma coisa fala para você falar, vai dar, vai, vai, não vai dar bem, não vai dar bem esse negócio? Não sei porquê, mas eu tive essa impressão. Aí perguntam-me, mas Sérgio, o que, que você tem a ver com isso? Você não é católico? Deixa o coitado do Papa lá e os católicos em paz? Não. Não deixo porque eu acho que a fé não ilumina ninguém pela sua fala, pelo que você expressa ser dentro de uma religião. A fé ilumina todos. Eu já trabalhei numa editora de Bíblias aqui em São Paulo
uma leste grande, obviamente liderada por padres, e que tinha um padre lá que eu me dava muito bem com ele, e que quando eu saí ele me segredou, que ele na verdade ele tinha entrado na religião pelas suas visões, e que ele tinha visões, ele era vidente. E eu falei para ele, pô, padre, o senhor devia ser um bandista. Ele deu risada, me abraçou e nós saímos, nunca mais tive contato com ele. Deve ter falecido já, ele já tinha uma boa idade quando eu trabalhei lá, eu era bem jovem, então já deve ter feito a passagem esse padre. Ah, mas, então, a fé ilumina a todos, a de todas as vertentes religiosas. E esse Papa está tomando algumas atitudes, algumas falas que talvez dentro do contexto católico façam algum sentido, aqui do lado de fora, no mundo real, não faz sentido nenhum. É preciso lembrar que a Igreja Católica, na sua história, ela teve atos, ela foi protagonista de momentos muito tristes da nossa história. Muito tristes. Foi graças à atuação da Igreja Católica que nós implantamos e vivemos até hoje um sistema patriarcal. Não esqueçam que lá antigamente, basta assistir filme antigo aí de nórdicos e coisas, e vocês vão ver que eles cultuavam a deusa, não o Deus. Era a figura feminina, a figura que gera, a figura que tem o útero, que dá a vida, que concede a vida. Essa era a figura maior das religiões antigas, da Wicca, até hoje é. Só que não desprezando o masculino, porque sem o masculino, o feminino fica ali, muito bonito, mas não gera nada. Então precisa ter o masculino. Evidentemente, a Igreja Católica cortou essa questão da relação. O Deus católico, ele é onipresente, ele é total. E não precisa ter uma deusa. Ele cria por ele mesmo. Por isso que eu coloco uma fonte criadora. A analogia melhor seria a fonte. Uma fonte gera naturalmente. Mas eles masculinizaram. E masculinizaram tanto que teve a questão da caça às bruxas. Todo mundo lembra da Inquisição. Não veio falar que a Inquisição foi só espanhola, francesa, europeia. Nós tivemos Inquisição aqui no Brasil. Tivemos caça às bruxas aqui no Brasil, sim. Lembrando que o que é uma bruxa? Bruxa é uma pessoa que entende de manipular a natureza em busca de uma cura. Sabe? A bruxa fazia o que? Ela conhecia as ervas. Então ela sabia ir até a mata, sabia qual folhinha pegar, qual raiz pegar, como amassar, o que ferver, o que deixar de ferver, e oferecer à pessoa para que essa pessoa se curasse. E isso para a igreja era um absurdo, porque afinal de contas só Deus, o Deus cura. Então, taca as bruxas na fogueira. Adendo, quem foi para a fogueira foram algumas bruxinhas meio de segundo escalão, tá? Porque as verdadeiras alquimistas a igreja levou para que ficassem sob o domínio deles. Mas isso é outro papo, não vem aqui ao caso. Então teve isso, teve a questão do patriarcado, que até hoje coloca a figura feminina em segundo lugar, seja no mundo profissional, seja muitos homens acreditando que são eles que mandam nas relações. Veja o feminicídio. Gente, é uma coisa fora do normal. O quanto as mulheres são desrespeitadas, a Igreja Católica teve um papel fundamental em estabelecer esse desrespeito. Fora o acúmulo de riquezas, basta quem já foi no Vaticano e basta ver aquilo ali, é a riqueza, é ouro em cima de ouro, coberto de ouro, com uma cúpula de ouro por cima. Sabe? E aí falam, vamos ajudar os pobres. Ajudar o pobre, pelo amor de Deus. Dá duas raspadinhas em qualquer coluna lá que você ajuda a África inteira. Mas não. O acúmulo de riquezas, para eles, é uma coisa importante. Não sei que riquezas vão levar para o túmulo, mas tá lá. E agora, tem outras coisas que a Igreja Católica tem que eu não concordo, mas
o Papa Leão XIV ele teve 3 momentos nos últimos dias que foram muito, muito, muito preocupantes. E para mim faltou um bom assessor de marketing para ele nisso. Primeiro, ele colocou que deveria haver uma redução no papel da Virgem Maria, na mãe de Jesus. E o culto a Maria estava muito grande, estava muito forte, o pessoal estava rezando, pedindo intercessões a Maria para milagres, para certas coisas, blá, 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 e que isso tudo não estava errado. Isso deveria ser feito para Jesus e não para Maria. Que Jesus é o verdadeiro redentor, o consolador, só ele pode, só ele deve, só ele tem o poder, só ele tem a chave do sucesso. Ele foi orientado por quem a falar isso? Saiu da cabeça dele? Obviamente, talvez, mas duvido. Ele deve ter tido lá meia dúzia de conselheiros que falaram isso. Isso afeta diretamente aqui no Brasil, afinal de contas, nós temos a padroeira do Brasil, Nossa Senhora de Fátima, que é uma versão da Virgem Maria. Em Portugal, lá eu tive recentemente, lá no Santuário de Nossa Senhora de Fátima, é também uma versão da Virgem Maria. Eu acho que nós temos coalhado no mundo inteiro versões da Virgem Maria. Isso tem amalgamado as pessoas em torno de uma figura bonita, de uma figura importante, de uma figura religiosamente fundamental para a estrutura da fé, que para nós é Mãe Oxum. Para eles é Virgem Maria e as suas diversas designações. E aí vem o Papa e fala o seguinte: vamos parar com essa baderna de vocês ficarem olhando para essa mulher. Só faltou xingar, né, coitado? Temos que voltar nossas orações somente e tão somente para Jesus, colocando, ou seja, reduzindo mais uma vez o papel feminino, o papel da mulher. Como isso? Para que isso? Isso rapidamente foi aproveitado pelos evangélicos, que aliás são muito mais inteligentes do que qualquer outra vertente religiosa, inclusive nós da Umbanda. Você anda agora, você vê templos evangélicos com cartazes da Virgem Maria. Quer adorar a Virgem, quer falar com a Virgem, vem aqui. Esquecem-se, né, que lá atrás teve um pastor que chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida de gesso, que era de gesso mesmo. Todas as imagens não são de gesso, ou são. Queria que se fosse de concreto, que nem era antigamente. Lembra, não sei se vocês são, mas as nossas imagens eram de concreto, né? Depois veio gesso, hoje é resina, um monte de coisa. Eu queria ver se fosse de concreto, se ele ia dar uma bica na Santinha. Esquecem-se agora, aproveitando que a pessoa que quer rezar para Maria, entre aspas, não pode mais ir na igreja, não, os templos evangélicos abriram, venha louvar Maria aqui. A gente não vai fazer isso, né? Até porque a gente não fala Maria, a gente falou Xum. Mas olha, daí ele teve uma outra fala, e eu vou meter em duas, tá, gente? Eu não quero entrar na terceira, não. Eu vou meter numa fala aqui mais recente, onde ele criticou para bispos da Amazônia. Ele criticou fortemente a devoção a Gaia, a Pachamama, a Mãe Terra, dizendo que isso é um absurdo, que o planeta não passa de uma orbe inanimada, que devemos agradecer a Deus pelo contato com a natureza, mas é que aproveitar essa relação e não divinizá-la. Nós umbandistas temos a natureza como ponto de força. Todos os pontos, moradas e tronos dos nossos orixás estão na natureza. Rios, matas, cachoeiras, praia, pedreiras, bambuzal, e todos os outros aqui tem. Campos abertos, campinas, rua, própria rua, né? Estradas. E vem o Papa e diz que
divinizar o planeta é um erro brutal. E ele falou, inclusive, ele deu os nomes. Chamam Mãe Terra, chamam Gaia, chamam Pachamama. Isso é um absurdo, precisamos acabar com isso. Eu acho o seguinte, pega uma semente de qualquer fruta seca, seca. Chupou uma laranja, pega a semente dessa laranja, joga na terra, não precisa fazer muita coisa, joga na terra essa semente. E deixa vir chuva, deixa vir sol, deixa a terra, e logo, logo está brotando uma planta dessa semente que você jogou. Se isso não for divindade, eu não sei o que é. Se isso não for um ambiente que gera vida, que permite a geração de vida, eu não sei o que é. O planeta, para mim, é um ser vivo. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso, é um ser vivo. Judiado, judiadérrimo, mas é um ser vivo. Nós estamos passando por um processo de evolução da humanidade para que o planeta possa sair de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que é um processo da terceira para a quinta dimensão. Fazendo isso, nós vamos deixar, nós conseguimos hoje acessar 7 dimensões acima da nossa, 7 dimensões abaixo da nossa. A partir do momento que nós dermos este salto, nós elevamos, onde hoje é o nível 0, vai para onde hoje é o nível 1. Então, o futuro do nível 1 vai ser o nível 0. Fazendo isso, continuamos acessando 7 dimensões para cima. Só que acessaremos uma dimensão maior, mais próxima à divina, a fonte criadora. E deixaremos de acessar o que eles chamam de umbral grosso. Hoje nós acessamos 7 para baixo. Subindo 1, o nosso último acesso vai ser o que hoje é o sexto, que já é menos pior do que o que a gente acessa hoje. Ou seja, um monte de capeta não vai mais acessar a gente. Não vai mais ter acesso a gente. E nós só vamos fazer isso como? Com fraternidade, com caridade, com respeito e aprimorando as relações com os outros seres humanos, com o planeta, com o reino vegetal, com o reino animal, com o reino mineral, com o reino espiritual. E vem aí o Leão 14 e fala assim: vamos parar com essa bobagem de você acharem que a Terra é algo importante. A natureza foi uma coisa que é para nos relacionarmos com Deus e não é o próprio Deus. Não é o Deus, sim. Os bichinhos estão vivos porque tem uma centelha divina. As plantas estão vivas porque tem uma centelha divina lá dentro. Os minerais, mineral é vivo, tá, gente? Não sei se vocês já assistiram aqui uma live que eu falei, que eu tinha um cristal, uma ponta de cristal, que era muito trabalhada pelo seu Perna Branca, pelo Maninho, pelo médico. E uma vez, um amigo que entende pra caramba de cristais pegou e falou: gente, esse cristal aqui vale muito. Eu falei: por quê? Porque veja que ele está se regenerando. Eu falei: como assim? Tá vendo esse brilhinho aqui? Passa a mão aqui, você está vendo que está mais áspero? Eu falei: realmente está. Então, ele está se regenerando. Para alguma coisa se regenerar, tem que estar vivo. Existe, inclusive, uma vertente de uma linha espiritualista, meio mescla de kardecismo com umbanda, que coloca, né, que quando a centelha divina sai, vai primeiro para o reino mineral, depois para o reino vegetal, depois para o reino animal, depois para o reino hominal. Nossa, ok, não é a que eu pratico, mas é uma vertente lógica, eles têm sua explicação. E aí vem o Leão 14 e fala que não pode. Aquele terceiro assunto que eu falei que não ia falar, mas vou falar, é assim, eu lembro que ele falou que nós precisamos evangelizar os povos da Amazônia. Ele tem uma coisa com a Amazônia, né? Porque falou a bobagem que ele falou da questão da natureza, da terra, num encontro com bispos da Amazônia. Não foi na COP30, não. Estava até fora do Brasil. Daí, ele precisa evangelizar. Por que não deixa os povos da Amazônia em paz?
para comer de conversa. A melhor evangelização que eles precisam é estar em paz. Eles já têm a forma de cultuar a divindade deles. Eles chamam o Olorum de Tupã. Eles chamam Deus de Tupã. Eles cultuam, eles agradecem as chuvas, eles agradecem a água, eles agradecem a caça que lhes mata a fome, eles agradecem a maternidade, eles agradecem a longevidade. Isso não é ser evangelizado? Vocês já viram o José de Anchieta, novo, vai ter que ir lá para o Amazonas? Tem, né? E estão indo. Não somente os católicos, mas evangélicos, está indo todo mundo para lá. Por quê? Vocês acabar com o paganismo. Sabe, gente, a gente precisaria estar muito bem estruturado na nossa vertente religiosa para poder olhar e querer reestruturar a outra. Eu posso criticar, isso eu posso fazer. Posso comentar, isso eu posso fazer. Mas não sou pago para reestruturar outras religiões. Na verdade, eu não sou pago nem para reestruturar um bando, apesar de. Mas como eu gosto do meu trabalho, estou aqui tentando. Eu acho que a gente precisa parar. Falaram outro dia, inclusive, né, que lembra que tem lá no. Não sei, eu nunca li o Apocalipse, nunca li Bíblia, tá, gente? Então, o anti. Não falaram que era do. Um Papa seria o antipapa? Então, de repente, é esse aí, querendo retornar caça às bruxas, querendo recolocar a Inquisição, querendo evangelizar povos perdidos no paganismo, querendo voltar a ser ele apenas o grande e ó todo-poderoso. Isso é muito preocupante, gente. Isso é muito, muito preocupante. Eu conheço várias pessoas que são católicas que gostavam muito do Francisco e não estão gostando nem um pouco desse papo. Conheço também algumas, menos, bem menos, que não iam tão com a cara do Francisco, achavam ele muito liberal, muito para frentex. Para frentex é uma coisa que só eu e o pai Ronald aqui sabemos o que é, né? Depois ele explica no programa dele o que é para frentex. Mas achavam o Francisco muito liberalzinho, muito frouxo e ótimo que esteja vindo um Papa mais linha dura. É esse que precisamos. Precisamos acabar com o casamento gay, acabar com a presença de outras práticas. Na verdade, a própria Igreja Católica tem enfrentado problemas, né? Tem a teologia da libertação, tem padres que são verdadeiros showmans. Começou com Marcelo Rossi, né? Que quase morreu, virou um esqueleto humano. Hoje está bombadão, parece o Arnold Schwarzenegger da igreja, mas começou ele, com canções, cantando. Eu acho que transformar o ato da missa mais próximo àqueles que vão lá, eu acho que é fantástico isso. É a nossa missão também na Umbanda. Fazer a gira mais próxima, mais aberta, menos misteriosa. Antigamente, se vocês lembram, existia uma cortina, e tem terreiros hoje em dia que é assim também, tá? Existe uma cortina que fechava a área religiosa, separando-a da área da assistência, e que só era aberta quando começavam os trabalhos, quase que de pós-incorporação, o que não era para ninguém ver o que acontecia lá dentro. Hoje em dia nós temos dirigentes que transmitem online a abertura da gira, cortando apenas no momento da incorporação. Tem terreiro que tem uma cortina no congá, que é fechada e também só abre no momento do trabalho, que permanece fechada em giras de esquerda. Porque o congá não pode ficar aberto na gira de esquerda. Eu perguntei para uma dirigente que fazia isso, ela falou, porque a luz do congá, os Exus não suportam a luz do congá. Quando eu perguntei para o Capa se ele suportava a luz do congá, ele respondeu que ele não suportava a luz da ignorância. A única luz que ele não suporta é a luz da ignorância.
Eu achei a resposta muito boa. Então, gente, eu acho que a gente tem sim é que estar atento com o que acontece, não somente na Umbanda, mas em todas as vertentes religiosas, porque isso pode nos afetar. A partir do momento que o planeta Terra deixar de ser visto como uma divindade, como algo lindo, como algo vivo, já não é cuidado. Para que vão cuidar então se é algo que não está ali? Vamos desmatar a Amazônia mesmo, né? Teve um apresentador de televisão, eu me recuso a dizer o nome, que ele falou, né? Que o que aconteceu no Paraná, os tornados que aconteceram no Paraná, claro, são questões que são de mudanças do clima, tudo, mas imagina, para que preservar a Amazônia? A Amazônia é menos de 1% do mundo. Você acha que preservando 1% vai evitar tornado no Paraná? E ele chamou de bestas os que defendem a preservação da Amazônia. Para mim, besta é ele. Eu acho que você não precisa preservar a Amazônia para evitar tornado no Paraná. Se você preservar a floreira aí da tua casa, do teu apartamento, você já ajuda a evitar tornados no Paraná. Se você plantar uma árvore, você ajuda a tornados no Paraná. Se você parar de desmatar, se você aprender a conviver com a natureza, respeitando-a, você vai evitar tornados no Paraná. Sim, vai. Só que para isso você tem que olhar para o planeta como uma verdadeira divindade, como uma expressão fantástica da criação divina. E com vida. Se você parar de olhar isso, aí para quê? Aí vai ser que nem minha mãe falava. Se não existe vida após a morte, eu vou ser a maior FDP que tem, porque para que eu vou praticar o bem aqui se. Então, nós temos que acreditar que existe alguma coisa após a morte, até porque minha mãe macumbeira que era, se relacionava com os espíritos, ela falou, se não, esses espíritos vêm da onde? É tudo coisa da minha cabeça, são tudo variações da minha psique, da minha personalidade. Então, a gente acredita que existe vida após a morte, por isso que a gente está aqui para praticar o bem, para ser fraterno. E temos que acreditar que o planeta é um ser vivo para poder preservá-lo até para a nossa sobrevivência, senão não vai ter mais água. Senão o ar, que está cada vez mais poluído, vai nos afetar. Mas se você não olha isso como uma divindade, vamos, para de botar filtro, aí libera, vai, gás carbônico, bota as fábricas para soltar fumaça. Não tem importância nenhuma. Se você não olha para as mulheres como expressão maior da criação, como algo que gera a vida, que permite a vida, que amamenta a vida, que acolhe. Se você não olha para Oxum, para Iemanjá, para Nanã, para Obá, para Oroiná, para Pombagira Mirim, para Preta Velha, para Cabocla, para Cigana, para Boiadeira, para Malandra, para Marinheira, para Herê, se você não olha para elas e as vê como algo que somente merece o nosso sorriso e o nosso muito obrigado, você está errado, cara. Você está muito errado. Mas muito errado mesmo. Olha de onde você veio e, claro, talvez você não seja casado, né, como o Papa não é, mas nós já tivemos papas com grandes orgias na história, então não vamos esquecer da história não, tá? Mas se você não se esqueceu de quem você é, da onde você veio, e sabe que você não vai para lugar nenhum, você não vai gerar nada, então você não se importa mesmo. Para que eu vou valorizar a mulher se eu não posso me casar, não posso manter relações, não vou ter filhos? Ah, não preciso desses seres inferiores. Não preciso dessas coisas chamada mulher. Eu preciso. A Umbanda precisa. E como eu sou cercado, apesar do meu filho, apesar dos cachorrinhos aqui em casa serem todos machinhos, como eu sou cercado de mulheres, a todas vocês, minha maior alegria, meu respeito
e a todas vocês, mulheres, Yabás, guias, mentoras, guardiãs, encarnadas e desencarnadas. Tamo junto. Tamo junto porque vocês precisam e merecem a nossa valorização. Um grande abraço, gente. Terça-feira que vem nós está de volta aqui. Rádio Sensorial FM toda terça, 1 hora da tarde, só o áudio, claro. E Caminhos da Evolução no YouTube, aí áudio e vídeo. Terça-feira, 6 horas. Abração. Até mais, gente.